Com a comemoração do centenário da imigração japonesa, o Brasil presta sua homenagem a um povo que trouxe contribuições marcantes para o nosso país. Os valores e práticas próprias da cultura japonesa tradicional estão diretamente vinculados ao modo como se integram à sociedade brasileira. Nossa Opinião Livre de hoje vai conversar com Milton Mira Assunção Filho, um dos autores do livro Brasil-Japão, 100 anos de paixão. São vários depoimentos, não só sobre os imigrantes japoneses que ajudaram a construir o Brasil de hoje, como também de brasileiros que manifestam o seu reconhecimento à influência da cultura japonesa em suas vidas. Muito obrigada pela sua presença aqui. Bonito o livro, muito bonito. Realmente é uma homenagem merecida, não é, Milton? Eu fico muito feliz porque está havendo um reconhecimento nos contatos que eu estou tendo com os japoneses. Há um reconhecimento não só pela publicação, mas pela qualidade da obra. Olha, é uma obra que foi preparada, né? Porque você também é o presidente editor dessa editora, da M-Books, que colocou realmente esse projeto em prática. Como é que foi a ideia? Como é que surgiu? Então, em 2004, o Ernesto e eu, que é o meu coautor, nós publicamos um livro que foi best-seller. São Paulo, 450 Razões para Amar. Esse livro... Em relação às comemorações dos 450 anos de São Paulo. E foi muito sucesso, e foi um livro com depoimentos. A partir daí, o Ernesto e eu, nós prospectamos alguns projetos, e não achamos nada que valesse a pena. Até que o ano passado, por volta de fevereiro, março, nós localizamos o centenário da imigração japonesa. Sendo o Ernesto Nisei, então foi assim, muito interessante que nós fizéssemos esse livro. É um livro, então, que começou a ser feito há um ano atrás e foi publicado agora, recentemente. Por que o Brasil e o Japão, por que o Japão merece essa homenagem? Pela contribuição que os japoneses deram ao Brasil em todos os sentidos. Não só comportamental, como a nível de educação, como a nível de cultura e até em hábitos alimentares. Eu acho que os japoneses foram importantes na formação de um pouco da ética que ainda tem aqui no Brasil. Nos hábitos alimentares é curioso. A colocação, por exemplo, da verdura e do legume na mesa do brasileiro tem muita influência dos japoneses. Esse lado da valorização da educação, você vê que os japoneses valorizam a educação, inclusive... Mas você acha que antes da gente falar da educação, que essa influência do Japão é maior, talvez, do que outros países? Você fez uma comparação, você fez um estudo em relação a isso? Eu não sei se é maior, eu não fiz um estudo, né? Mas são 100 anos, né? Se nós analisarmos na história da humanidade, 100 anos é muito pouco, né? Quando fala a Guerra dos 100 anos, 100 anos antes ou depois de Cristo. Em 100 anos, imagina a influência que os japoneses tiveram no Brasil. Os outros povos estiveram aqui antes, né? Como os italianos, principalmente, os portugueses, né? Tiveram uma influência Tiveram uma influência mais grande. Na culinária, mas talvez, muito mais pessoas também, né? Muito mais pessoas. Se nós analisarmos quantos italianos ou descendentes de italianos ou portugueses nós temos no Brasil, em comparação com os japoneses tiveram uma importância tremenda, né? Em 100 anos. Qual foi o marco? Qual a simbologia que existe em relação à chegada dos japoneses no Brasil? Então, o governo do Estado... O que marcou? Vamos contar um pouquinho da história, né? O governo do Estado de São Paulo, por volta de 1903, começou a ter problema de mão de obra, principalmente na agricultura, na cultura do café. Mas já tinha os outros imigrantes. Mas aí aconteceu que os italianos vieram substituir os negros. Ok. Com a Lei Áurea eles foram abolidos. A partir de 1903 houve um cancelamento das imigrações subsidiadas dos italianos, porque chegou a notícia que eles estavam trabalhando em regime de semi-escravatura. Então, a partir de 1903, chegavam aqui 100 mil, 150 mil italianos, passou a chegar a 20 mil. Então, o governo do Estado de São Paulo começou a buscar mão de obra para a lavoura e encontrou justamente nos japoneses. Eles tinham sido rejeitados no Canadá, na Austrália, nos Estados Unidos. Os japoneses já estavam tentando imigrar.
porque eles participaram de uma guerra de 2 anos só com a Rússia. Então eles tiveram um problema na economia e houve um estímulo também dos japoneses de exportar imigrantes. E aí houve o casamento perfeito, o estado de São Paulo com o governo japonês, para substituir justamente os italianos. E os japoneses chegaram aqui, justamente a razão da comemoração, a primeira leva, os primeiros 781 japoneses... 781 foram que chegaram? 781. Chegaram num navio chamado Kasatomaru, no Porto de Santos, no dia 18 de junho de 1908. Então, essa comemoração é bastante simbólica. É a primeira leva de imigrantes japoneses que chegaram oficialmente no Brasil.